nós vamos falar hoje sobre a raça Shih Tzu, tá? Eu vou tentar correr aqui é um exemplar, tá, da raça. É assim, ó, na história do Shih Tzu, o padrão dele, ele foi feito no Tibete, tá, na China, e o país patrono é a Grã-Bretanha, tá, do Shih Tzu, para quem não sabe. Ele é um cão de companhia, tá, e são das raças tibetanas. Ele não tem prova de trabalho, tá, e a raiz dessa raça, ela está no Tibete, mas foram desenvolvidos na China, tá. E assim, o Shih Tzu, ele foi criado para combinar a cor dele com os vestidos na época das damas que usavam, tá? Ele conta mais ou menos 1000 anos antes de Cristo, existiam fotos já, como eu vou mostrar para vocês no próximo slide. Aqui é uma foto da China, tá? De um Shih Tzu preto, tá? Eles combinavam com os vestidos das mulheres, tá? Para isso foi criada a raça. Existem as raças tibetanas, que é o Shih Tzu, o Lhasa Apso e o Pequinês. O Pequinês é o extremo da raça tibetana. O Lhasa Apso tem muitas diferenças do Shih Tzu, todo mundo acha que é só o focinho e não é, nem aquela lista em cima desenhada, tá? Não tem nada a ver. É bem diferente assim uma raça da outra, tá? Até no temperamento elas são diferentes. Aqui o exemplar da época de 1949, tá? Eu peguei essa foto aqui do Official Book do Shih Tzu, da John White, tá? Aquela foto também, antes que estava da China, também é desse livro, tá? E as pessoas tendem a confundir o Lhasa Apso com o Shih Tzu. Ele é bem diferente, uma raça da outra, tá? O Shih Tzu tem o visual daquele do crisantemo, que eu vou mostrar para vocês depois como é que é o desenho, tá? Que é o crescimento do pelo em volta do focinho. Tá? Aqui, ó, como é que é, ó. O filhote aparece mais o desenho dele, tá? E aqui é o adulto, tá? Esse pelo ele cai depois e a gente prende em cima, geralmente com laço, tá? E algumas diferenças do Shih Tzu do Lhasa são o crânio do Shih Tzu é bem arredondado, do Lhasa já não é. Os olhos são redondos do Shih Tzu, o focinho é longo, a cor da trufa é sempre preta no Lhasa Apso e no Shih Tzu pode ser preta ou marrom. A textura da pelagem no Lhasa Apso ela é bem áspera e no Shih Tzu ela é sedosa. A cauda também é uma alça de xícara no Shih Tzu, já no Lhasa Apso não é. Tá? Então, assim, ó, dá para ver bem a diferença da cabeça aqui, ó, do focinho, como é que tem que ser do Shih Tzu e do Lhasa. Tá? É bem diferente. Então, o Shih Tzu, assim, é um cão robusto, de pelagem abundante, mas não é excessiva, com distinto porte arrogante, com uma cabeça com aspecto de crisantemo. Crisantemo é aquele pelo que cai assim em volta do focinho, tá? E é preso para cima. Aqui é o exemplar da raça. Aqui eu posso mostrar outro sem pelo, para quem não conhece a raça sem pelo, como é que ela é. Tá? Ele é um cão mais longo da cernelha, raiz da cauda, que a altura da cernelha. Ele não é um cão quadrado e nem curto, ele é um cão bem longo mesmo. Tá? Aqui no padrão FCI dá para ver que ele é longo. No American Kennel Club ele é ligeiramente mais longo, é um cão mais curto, mas mesmo assim ele é retangular. Tá? No nosso FCI ele é bem mais longo. Aqui é um exemplar também da raça. O temperamento, ele é inteligente, ele é ativo e alerta. Ele é carinhoso e independente. Para quando for julgar um Shih Tzu, por exemplo, assim, ó, ele não pode te colocar na mesa e o Shih Tzu rosnar para ti. Ele vai ser geralmente um cão que vai esperar o árbitro, ele vai olhar e é capaz de até de sacudir a cauda para o árbitro, tá? Isso aí é fundamental no temperamento da raça. Ele foi criado para acompanhar as damas no palácio, tá? O Lhasa Apso não, já é um cão mais reservado. Agora o Shih Tzu não, tá? Aqui uma foto que eu mostro bem como é que é um Shih Tzu, tá? No meio das pessoas, ele é um cachorro assim, que vai chamar atenção, ele vai ficar feliz sempre com as pessoas, tá? Aqui a cabeça do Shih Tzu, como é que ela é redonda. Aqui eu fiz um desenho para mostrar como é que é, claro que eu mexi em todo o cachorro aqui, né? Para mostrar a cabeça bem redonda, os olhos são bem redondos, tá? Você tem que olhar assim. Depois aqui a cabeça correta sem pelo, ó, para vocês olharem, é tudo arredondado, ó. Tá? No cachorro o focinho é largo, tá? A mandíbula é larga, os olhos são redondos. Quando olhar no Shih Tzu, vocês lembram assim do redondo, tá? A cabeça tem que ser redonda e o crânio também. Tá? Aqui o stop, ele jamais deve ter rugas como um pug e um pequinês, ele não é muito curto, o focinho do Shih Tzu, tá? Ele é um focinho, ele é mais ou menos 2,5 cm, dependendo do tamanho do cão. Tá? Pode ser um pouquinho mais longo, mas e também um pouco mais curto, dependendo se o cão é menor.
mas ele não pode ter rugas em cima do focinho, tá? Aqui é a mesma coisa que eu falei, o efeito crisantemo, é uma cabeça estreita e os olhos próximos são... Ah, cabeça estreita e olhos próximos são falta, tá? Isso aí você tem que cuidar na hora que vocês estão julgando. Os olhos cão de frente, os olhos são bem separados, são redondos e tem que ser separado. Coloca a mão por detrás do tupete, pode fazer por aqui, ó, para olhar a cabeça dele que tem que ser redonda. Aquele tupete, geralmente, ele esconde tudo que é feito na cabeça de um cão. Tu vai olhar aquela coisa toda arredondada, mas é tudo feito artificialmente, se for daquele tupete. Deixa eu continuar aqui. Depois aqui os focinhos, ó. O focinho ele vai ser na linha, ó, aqui tá correto, ó. Tu olha a trufa aqui, ele vai fazer uma linha com a pálpebra inferior aqui, ó. Ou um pouquinho mais acima, o focinho pode ser. Ele jamais pode ser caído. Isso aqui é bastante comum na raça, esse focinho aqui inclinado para baixo, tá? Isso aqui não pode. Geralmente dá até uma mordedura em tesoura, tá? O focinho, ou ele é assim, ó, nessa linha aqui, ó. Tu traça uma linha e tu vai ver que é na parte de baixo. Ele não pode ter rugas, como eu coloquei nesse desenho. Aqui é uma cabeça típica também, um crânio plano, ó. Eu estou mostrando assim, sem pelo, que eu acho que é mais fácil para vocês verem. Aqui é um crânio plano também, ou então uma cabeça bem estreita. Geralmente a cabeça estreita faz os olhos ser estrábicos, tá? Ele vai olhar, vai ter esse branco no meio, tá? Essa cabeça estreita não pode ter. Tá? A trufa é preta, mas pode ser marrom em cães de cor fígado ou com manchas fígado, tá? Ou então no chocolate. O que muda do chocolate no fígado? O chocolate, a única diferença da cor é a cor do pelo dele, que vai ser um marrom mais escuro. Porque a trufa é igual, é aquele marrom, a trufa, tá? Ela não é uma trufa clara, é um marrom meio escuro, tá? Isso mostra a pigmentação, todas as pigmentações deles vão ser marrom, tá? A parte superior da trufa deve estar em linha, ligeiramente abaixo da pálpebra inferior. A trufa nivelada com a ponta ligeiramente inclinada e narinas abertas, inclinada para baixo, eu botei aqui, faltou a falta, tá? As narinas são bem abertas e a trufa é direcionada para baixo é altamente indesejável. Então, vocês vão cuidar sempre de perfil no X quando for julgar, se aquela trufa está inclinada para baixo, tá? Bem como narinas pontudas. Geralmente o focinho ele é achatado, tá? Aqui a trufas, ó, como é que pode ser? Ela pode ser preta, ela pode ser chocolate e pode ser azul, tá? É raro ver, eu nunca vi, mas pode aparecer esse cão com a trufa azul, tá? Que é uma trufa mais clara. As narinas são amplas, largas, cuidar com as narinas comprimidas, que é um problema que dá na raça também. Nos braquicefálicos dá isso aí, né? O focinho é bem largo, quadrado, curto e sem rugas, plano e peludo. Tá? O comprimento é aproximadamente 2,5 cm da ponta do stop. O que é o 2,5 cm? Num cão pequeno, pode até ser um pouquinho menos de 2,5 cm, mas num cão maior pode dar os 2,5 cm. Tá? E não tem o focinho muito achatado e nem longo. Tá? E a pigmentação do focinho deve ser o mais homogênea possível, principalmente nos chocolates. Tá? O focinho ele é quadrado, curto e sem rugas, não inferior à pálpebra interior dos olhos, e nem inclinado para baixo, não mais que 2,5 cm, embora possa variar de acordo com o tamanho do cão. A frente do focinho é plana e jamais a arcada inferior deve ser recuada. Isso aí tem que cuidar, porque tem shih tzu que está mordendo em tesoura, isso não diz o padrão, tá? Mas para mim seria uma desqualificante porque fica totalmente atípico o cachorro. Já vi aquele focinho bem diferente quando ela mordeu em tesoura normal, tá? O focinho pontudo e falta de stop definido é uma falta. Visto de frente, o focinho deve se formar um quadrado. Então, tu vai olhar de frente o shih tzu, ele tem que ter um quadrado no focinho dele. Apesar que ele tem pelo, mas tu bota a mão para ver, tá? E para isso, a mandíbula deve ser ampla e larga. Aqui é uma cabeça correta, se vocês olharem aqui, ó, como é que é o shih tzu. Aqui são os focinhos incorretos, ó. Se tu olhar, tá, a linha aqui, ó, bem mais abaixo que a pálpebra inferior, tá? Aqui é o focinho correto, aqui é um correto com rugas, que nem eu mostrei antes para vocês, tá? E tem o focinho pontudo esse aqui, ó. Esse aqui é mais difícil ver, a gente vê mais pet na rua com isso aqui, tá? Mas vocês cuidem sempre do arredondamento da cabeça. Aquele tupete que fazem exposição, que lá esconde isso aí, nós estamos perdendo muito, tá tendo muitos shih tzus com crânio plano. Tá? Aqui os lábios corretos, às vezes a gente pensa assim, tá mostrando os dentes, eles não estão mostrando os dentes, é os lábios que são frouxos, tá? Os lábios têm que ser... Tentei fazer esse desenho aqui, não ficou muito bom.
mas eles têm que ser bem justos os lábios, tá? Tem que cuidar isso aqui, que afrouxa e aparece os dentinhos no meio. Isso quer dizer a boca nivelada, tá? Aqui é a boca de novo. O Shih Tzu ele tem um ligeiro prognatismo ou pode morder em topo torquês. A mandíbula é larga e ampla. É mais importante ter a mandíbula larga e ampla do que contar os 42 dentes que ele tem. Por ter a boca pequena, pode ocorrer um desganhamento dos dentes, na qual é uma falta leve. Porque assim, ó, o Shih Tzu ele foi criado na época e diziam que ele tinha os dentes de arroz. É chamado dentes de arroz do Shih Tzu. São os dentes bem pequenininhos. Então, pode faltar mesmo, porque não cabe aqueles 42 dentes na boca do Shih Tzu, tá? Os dentes e a língua jamais devem ficar à mostra, ou seja, para fora com a boca fechada. A largura da mandíbula é mais importante que a dentição perfeita. E cuida sempre a falta de caninos. Eu tenho visto cães em exposição com falta de canino. Para mim, isso seria uma desqualificante, tá? Isso aqui é comum, a gente vê em exposição. O canino pequenininho ou a falta de canino, tá? Isso aqui eu já vi. Aqui é as faltas que tem, tá? A falta de incisivo, a gente olha, não tem os 6 aqui. Aqui os dentes desalinhados, é uma falta para mim também. Tá? E os lábios frouxos. Aqui as faltas graves, tem que cuidar isso aqui, essa mandíbula arredondada, é uma falta grave no Shih Tzu. Os dentes para fora também. E a torção de mandíbula, tá? Isso aí você tem que cuidar. Os olhos são grandes, escuros, redondos e signos bem separados, mas eles não são proeminentes. Cuidar os olhos proeminentes e as escleróticas aparecendo, aquele branco do olho. Não sei se eu tenho aqui mais na frente, eu fiz um desenho. Aqui como é deve ser o olho do Shih Tzu, ele é bem redondo, ó, ele é escuro, tá? É um pouco mais claro nos que tem trufa marrom e chocolate. O olho azul não pode na raça, tá? Nem olho verde, nem nos marrons pode esse olho azul e esse olho verde. Às vezes, no filhote que nasce marrom, pode dar um tom esverdeado, tá? Mas ele geralmente é a cor puxada do marrom. Olho claro também, com trufa preta, também não pode. Tá? Aqui eu coloquei os olhos todos incorretos, ó. Tem na raça. Aqui eu repeti de novo os olhos azuis, olho claro também, olhos incorretos verdes, tá? Cuidar isso aí na raça, que não pode ter. A trufa é preta ou ela é marrom. Aqui eu coloquei os desenhos como é que elas devem ser. Isso aqui pode acontecer na raça quando o crânio é estreito, ó. Os olhos ficam com a esclerótica à mostra, tá? E são olhos protuberantes, é muito fácil de machucar esse olho. Aqui as orelhas são grandes de bom comprimento, elas são inseridas ligeiramente abaixo do crânio. Deixa eu ver se eu botei o desenho aqui. Aqui eu fiz o desenho. Ó. Essa aqui é a correta, olha aqui que é o desenho dela. Ela é inserida abaixo. Existem alguns cães que têm essa orelha de inserção alta. Ó. E aí vai dar aquele cabeção e não é a cabeça que é larga, é as orelhas que estão de inserção alta. Tá? Isso aqui tem que cuidar que é a orelha incorreta essa inserção aqui. Aqui é o pescoço, que é bem proporcionado, agradavelmente arqueado, não é longo, o Shih Tzu não é uma girafa, o pescoço é de comprimento suficiente para manter a cabeça alta. Vou mostrar o desenho aqui para vocês, ó. Aqui como é que é o desenho do pescoço do Shih Tzu, ele é suficiente para manter a cabeça alta, tem que cuidar que os handlers às vezes seguram a guia, pressionando, e o cachorro nem pisa no chão na hora de andar, para levantar aquele pescoço, e não tem para quê. Ele vai ter essa angulação de 45 graus na escápula e 90, o húmero é do mesmo tamanho da escápula, tá? Só para mostrar para vocês aqui como é que é o desenho do cão. Ele tem o pescoço suficientemente longo para manter a cabeça alta. E aí eles fazem aquele assim, ó, eles querem o Shih Tzu com o pescoço longo e ainda enfia aquele top knot que fica mais alto ainda, tá? Isso é incorreto na raça. Aqui eu estou falando da angulação também, que é 45 graus e 90. Vamos ver aqui o que eu estou falando, essa parte aqui. Aqui é do pescoço, ó. É que eu estou na frente. Tem vários... Aqui é o pescoço correto do Shih Tzu. Isso aqui também aparece na raça. Olha aqui o pescoço de girafa muito longo, também incorreto. Aqui é os pescoços incorretos, tá? Que eu coloquei. Até esse aqui, que eu acho que é de ovelha, tipo assim.
O pescoço nos dois padrões, tanto FCI como no American Kennel Club, que a gente tem muitos cachorros do American Kennel Club aqui, ele é suficientemente longo para portar a cabeça alta, tá? Ele não é nem muito curto e nem muito longo. O dorso é nivelado. Se vocês olharem o Shih Tzu, ele vai ter o dorso nivelado. Você tem que olhar ele em cima da mesa, de preferência. Isso aqui acontece muito na raça. Eu não sei por quê, eu não sei se é de criar em algum piso errado ou nas gaiolas. Ele cede o metacarpo e levanta a garupa, tá? Isso aqui acontece muito na raça. Quando ele é muito longo, cede o lombo aqui, ele fica selado. Ou então, assim, cães muito curtos pode aparecer. E aqui, incorreto, com corpo muito longo e selado, ó. E o pescoço curto. Esse aqui é o coitado da raça, né? O lombo tem que ser forte, ele é bem acoplado, tem um cachorro forte, pequeno, e ele é bem musculoso. Aqui é a mesma coisa, aqui o peito é abaixo do cotovelo, tá? Em todas as raças, tem que cuidar que às vezes dá no cotovelo, é incorreto. Tem que ser abaixo do cotovelo o peito do Shih Tzu, tá? Isso aí você tem que cuidar. Aqui a cauda, a altura da cauda ela fica assim, ele é uma alça de xícara, se vocês olharem, ela não é deitada no dorso, ela faz uma alça direitinho aqui em cima, tá? Esse aqui é o desenho da cauda dele, e a altura vai dar bem ali no... Ela dá um pouquinho no stop, um pouquinho mais abaixo, até que esse cachorro tá com um pescoço muito longo. No stop não, no hospital, desculpa. Aqui as caudas incorretas, ó. Isso aqui aparece bastante, a cauda enroscada. Aqui ela também é enroscada em disserção baixa, essa cauda aqui de baixo. Aqui, quando dá o isco muito curto, muito plano, que dá essa cauda aqui que ela deita no dorso. E a primeira ali é a correta. Aqui a cauda incorreta, ó. E aqui essa cauda em bandeira aparece bastante, que às vezes você tem que cuidar, porque quando está andando em pista, tem muito pelo. O que acontece com o pelo? O pelo ele pesa na cauda e faz ela fazer aquele arco assim. Mas na realidade ela está incorreta. Vocês levantem o pelo para ver se essa cauda não está fazendo essa volta aqui, ó, só por causa do peso do pelo. É a mesma coisa do papião. O papião tu levanta aqueles pelos para ver se a orelha não está muito de inserção para os lados. No X vocês vão ver se o pelo não está pesando na cauda, fazendo essa cauda descer. Os ombros são firmes, são bem colocados para trás. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Vocês vão olhar aqui ó, a ponta do ombro e atrás a ponta do peito. Tá? Eu tentei fazer um desenho aqui para mostrar para vocês. As pernas do Shih Tzu são curtas, por isso que ele é um cachorro longo. Aqui dá para ver bem direitinho o Shih Tzu, ó. A escala 45 graus, dá 90 graus aqui. O pescoço não é muito longo. Olha como é que é a cauda dele. É um cão longo, ó. E aqui a ponta do ombro é bem para trás da ponta do peito. Aqui os cotovelos não devem ser para fora, soltos ou muito apertados. Se eles são muito apertados, o cão vai virar as patas para fora no movimento. O peito é abaixo dos cotovelos, o Shih Tzu nunca faz single track, ele sempre vai fazer rastro duplo. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Como é que é a frente do Shih Tzu. O Shih Tzu é isso aqui, ó. Ele não é reto, tá? Ele é um pouquinho arqueado aqui na frente. O American Kennel Club já pede mais reto, tá? Essa é a diferença dos dois cães, dos dois tipos. Aqui, isso aqui a gente vê, é muito comum aparecer na raça. Aqui a frente correta, ó. Ele sempre vai ter esse arco aqui um pouquinho, tá? E aqui é exagerado, que é tá os cotovelos para fora, tudo. Ele vai fazer um roll. Principalmente os machos, se eles vão andar, eles vão fazer um roll, eles não vão andar em linha reta. As almofadas são redondas, são firmes, com boas almofadas, tá? Isso aí você tem que olhar as patas dos Shih Tzu, que geralmente eles têm os dedos abertos. Você pode olhar também, eu acho que levanta as patas para ver se ela não está espalmada, tá? Aqui vai aparecer, ó, as patas corretas, como elas são. Isso aqui aparece bastante, tá? Na raça. Geralmente nos adultos, nos jovens até que nem tanto. Mas nos adultos pode aparecer e espalmar mesmo. Aqui os posteriores, tá? Que são pernas curtas, são musculosas. Eles têm os jarretes bem curtos, a coxa é bem arredondada. Eu fiz assim um escrito, tá? Que como vai para o YouTube, para o pessoal olhar.
Tá, então, eu estou falando para vocês rápido, nós temos 1h15, mais ou menos, para passar o slide. Aqui é o Shih Tzu de trás, ó, como é que é o jarrete dele é bem curto. A movimentação ele é arrogante, é leve, é fluente. As pernas anteriores têm bem bom alcance e tem uma propulsão dos posteriores. Aqui eu fiz um desenho para mostrar como é que é. Ele faz rastro duplo, ó. E eu tenho uma coisa para mostrar. O Shih Tzu não é para correr. Outra coisa assim, ó. Isso aqui é a movimentação certa, tá? Aqui o rastro simples é incorreto na raça, que ele é um cão mais largo. Aqui, ó, isso aqui que eu quero mostrar para vocês, ó. Quando vocês estão julgando, cuidar o Shih Tzu que joga as patas muito para cima, ó. Isso aqui ele está despendendo energia, porque ele não é para fazer isso aqui, ele tem que fazer, ele joga as patas para trás, ó, não para cima. Isso aqui acontece bastante na raça. Tá? Isso aqui tem que cuidar. Aqui é a movimentação correta, ó. Aqui quando ele joga as pernas para cima, ó, vocês vão olhar aquela pata lá em cima, isso aqui está despendendo energia, essa movimentação incorreta do Shih Tzu, tá? Ó, alguns machos com costelas um pouco mais arredondadas tendem a fazer um leve roll de um lado para o outro. À medida que se move, raramente visto nas fêmeas, que elas são mais refinadas, tá? O peito é largo dos machos, com os anteriores arqueados, podem produzir um roll mais acentuado. Eu quero escrever isso aqui, ó. Aqui é tudo que eu falei para vocês. A ação e conformação traseira do Shih Tzu é similar à do Lhasa Apso. A linha superior é nivelada, vocês vão olhar assim, ó. Se a linha superior dele é nivelada, quando ele está andando no chão, vocês não vão olhar na mesa. Se colocar na mesa, o handler pode colocar errado, ou ele pode tentar enganar vocês, ou o cão pode se atirar para trás e dar errado, tá? Então, vocês vão olhar no chão o Shih Tzu se ele está nivelado na hora que ele anda. Aqui, de novo, a movimentação mostrando que é raço duplo. Eu tenho certeza que vocês não vão esquecer mais que é raço duplo, de tanto desenho que tem de raço duplo. Aqui, ó, ele não pode jogar as almofadas para cima, ó. Ele está despendendo energia fazendo isso. As almofadas, as patas devem ser vistas olhando de trás e as pernas permanecem sempre paralelas no ir e vir, mesmo em passos rápidos, tá? E não vai aumentar a velocidade e tender a single track. Sinal que aquele cachorro está muito refinado, tá? Muito fininho de corpo. Ele sempre vai fazer esse raço duplo, ó. Ó, o Shih Tzu foi criado para ser um cão de companhia e não de trabalho. Olhando o cão de frente, se ele está se movendo para cima e para baixo, vindo em sua direção, ele não estará se movendo de forma eficiente, não importa a raça. Então, você tem que olhar o Shih Tzu vindo, ele tem que estar sempre na mesma linha, não tem que subir e descer. Não sei se vocês conseguiram entender o que eu quis dizer aqui. Ele vem, isso é um desafio vendo um cão com uma pelagem profusa, mas existem pontos de referência que podem ser usados para ser mais fácil de perceber. Quando o Shih Tzu está vindo em sua direção, foque em sua trufa. Ela deve permanecer no nível e não se mover para cima e para baixo, ou de um lado para o outro, tá? E é um ponto de referência semelhante quando o cão está indo embora, mas não é o mais agradável de se olhar, tá? Porque geralmente são tosados atrás, então tu vê, ela não pode ter, ele tem que ir sempre numa linha reta, ele não pode fazer isso aqui, ó, tá? A movimentação deve ser fácil e suave, com o navio deslizando no mar, não saltando ou jogando para cima as patas posteriores, onde deve ser jogada para trás. Isso é causado por excesso de angulação nos membros posteriores, diferente dos anteriores. Aqui eu repeti que ele tipo um navio, ele vai deslizando, tá? Ele não é um cão que salta, ele não vai fazer aquele trote assim saltando, tá? O revestimento exterior longo, denso, não encaracolado, com moderado subpelo, não lanoso. Esse é o pelo do Shih Tzu. O Shih Tzu, geralmente, ele tem dois pelos, tem o pelo e o subpelo, mas ele tem uma textura sedosa, a diferença do Lhasa. O Lhasa é mais áspero, tá? Aquele pelo. Ele pode ter uma ligeira ondulação, tá? E assim, ó, ele não pode ter aquele pelo assim afetando a mobilidade dele. Então, geralmente, se tosa embaixo, tá? Para não restringir o movimento dele. A pelagem é dupla, nunca deve aparecer com excesso de subpelo ou sem este. Ela é sedosa. O Shih Tzu não tem pelagem simples. Eu vi gente dizendo que o Shih Tzu tinha pelagem simples. Não, ele tem pelo e subpelo.
E nos filhotes pode ter um pouco mais lanoso, porque os filhotes eles mudam de pelo depois, então geralmente isso fica mais lanoso, principalmente no posterior do filhote, tá? E o pelo da cabeça ele é atado, não especifica como deve ser o top knot, portanto um bom exame da estrutura da cabeça é fundamental. Os pelos podem ser penteados em forma de arco ou ainda caindo sobre a cabeça com um simples laço ou elástico, tá? Porque assim o padrão agora ele pede sem adornos, tá? O que é sem adornos? É sem aquele laço ou pode ser sem aquele top knot que se faz, tá? Então, se tu pegar e ver um shih tzu em pista lindo, maravilhoso, tu pode estruturar ele. Se ele tiver só um elástico amarrado, pode dar para ele que tem que valorizar na raça é a cabeça e a estrutura dele, não é só aquele top knot, tá? Os pelos podem ser aparados nas patas, em volta do ânus e nas pontas para facilitar a movimentação do cão. Aqui é um shih tzu, assim, ó, não é da Europa, tá? Esse shih tzu é um shih tzu exemplar, que eu olho assim, é quase perfeito esse cachorro olhando. Claro que eu não estou tocando nele, mas eu posso dizer para vocês, olha aqui a cauda, como é que tá desse cachorro, a cabeça. Isso aqui, se eu estabelecer um shih tzu para mim em pista assim, vocês podem dar, mesmo que não tenha aquele top knot armado, que a gente está acostumado aqui a ver, porque esse cachorro é lindo, maravilhoso. É um exemplo que eu dou para vocês para mostrar, tá? A cor, todas as cores são permitidas na raça. Nos particolos tem uma lista branca na testa e na ponta da cauda, tá? Que é altamente desejável. Eu nunca vi um shih tzu branco. Geralmente o branco o que é? É um creme bem clarinho ou então aquele shih tzu que pode ser branco com as orelhas creme, tá? Shih tzu branco mesmo eu nunca vi, tá? O shih tzu ele pode ser de cor sólida, pode ser bicolor e pode ser particolo. Nenhuma cor é preferida em pista. Qualquer cor que entrar, pode entrar. Não tem marcação, por exemplo, assim, ele é mais colorido de um lado do que do outro, e pode ter, não tem problema nenhum, tá? As faces escuras e marcas desiguais devem ser aceitas e não são penalizadas. Por exemplo, se aparecer um shih tzu para vocês, ele tem, por exemplo, assim, ó, ele é colorido num lado da cara, e no outro ele é todo branco e sem a pigmentação, aquele é um gen, ele pode ser daquele jeito ali. Aqui eu trouxe as cores para quem não conhece a raça, ó, que agora o dourado é chamado de fulvo, tá? Aqui as cores que tem também são vermelhos. Os tigrados são assim, os tigrados eles têm um pelo todo assim cinza com avermelhado, com umas marcações tipo um tigre mesmo, é pintado, então nasce pelo assim misturado. Tá? Aqui é a cor prata ou cinza. Aqui é a cor azul, ó, que aparece, que nós não vemos quase aqui, é muito raro aparecer esse cachorro. Aqui é o fígado, tá aí o chocolate, ó. O chocolate é a pelagem marrom e o focinho, a única diferença é um pelo mais claro que vai ter no fígado. O shih tzu branco eu nunca vi, é o que eu tô falando aqui, ó. É muito mais difícil julgar uma classe ruim do que uma boa. Você pode se separar com uma classe de cães medíocres. O lado positivo, todos parecem iguais. Então, você tem que decidir qual é a falta menos indesejável. Por isso que é interessante um trabalho desse para a gente aprender a fundo, sabe? Eu estou falando rápido, que nós temos uma hora aqui para passar, mas depois no YouTube vocês podem ver com calma os slides, tudo, que vai estar todos os desenhos ali. Tá o groom de shih tzu. O shih tzu é um cão que está no grupo 9, toy de companhia. Portanto, nas exposições, tem que se apresentar limpo com a pelagem longa e dupla, escovada e livre de nós. Tá? O padrão pede revestimento exterior longo, denso, não encaracolado, com moderado subpelo, não lanoso. Ligeira ondulação é permitida, o pelo não afetando a habilidade do cão para se movimentar. É fortemente recomendado que o pelo da cabeça seja amarrado sem adornos. Isso aqui, ó, que apareceu aqui no padrão, foi em 2017 que começou, que é uma discussão assim, porque tem aquele stop knot, então é recomendado, então é uma recomendação, não é obrigação, claro, né? E como ele é um cão de companhia de pelagem profusa na cabeça, costuma-se colocar um elástico para prender os pelos da mesma. Se entrar um shih tzu em pista somente com elástico, um tupete, sem o top, o que vocês fariam? Vamos pensar assim, porque vai aparecer para vocês isso aí, tá? O shih tzu ele deve ter o crânio redondo. Há muitos anos, handlers que apresentavam o poodle resolveram inventar o top knot para esconder defeitos com crânios planos e ou cabeças estreitas.
O padrão não pede os top knots, portanto, se um shih tzu entrar em pista somente com os pelos presos por um top ou um elástico, não deve ser penalizado se ele for melhor em estrutura e pelagem do que seu concorrente. E é o que eu não tenho visto, tá? Normalmente. Aqui eu dei os exemplos, ó. Um lindo top knot, e assim, e pode entrar um shih tzu assim, ou pode entrar só com um elástico assim, tá? Ele jamais deve ser sacrificado pelo tamanho, tá? Existe shih tzu pequeno, existe o shih tzu grande, ele vai até 8 quilos, mais ou menos, de 4,5 kg a 8 quilos. Então, vocês podem ver um shih tzu grande e um shih tzu pequeno, é a mesma coisa, ele tem que ter a ossatura forte, você tem que pegar ele, ele é um cão pequenininho, mas ele é pesado, tá? Isso aí você tem que ver na raça. Nós somos árbitros da FCI e temos que tirar nossas conclusões a partir de uma palestra dessas. Não existe cão perfeito, claro, né? Nossos padrões são regidos pela FCI, mas a maioria dos nossos cães vem dos Estados Unidos e Canadá, onde os padrões são muito parecidos, com exceção que o padrão FCI pede anteriores o mais reto possível, e o American Kennel Club anteriores com frente reta, olhando de frente. Então, essa é a única diferença, tá? O shih tzu que vemos aqui no Brasil, dizendo que é tipo americano, está errado. Ele é o tipo que um criador está dizendo ser americano, porque os dois padrões, a diferença é mínima. No American Kennel Club também se pede que o shih tzu seja retangular. No FCI, mais longo da cerneira raiz da cauda do que a altura na cerneira. No American Kennel Club é ligeiramente mais cômodo. Essa é a única diferença nos dois cães, tá? Os pescoços longos exagerados foram criadores que inventaram. Não está no padrão do American Kennel Club, do Canadá ou do FCI. Cabeças pequenas e cauda enroscada é falta em todos os padrões. Olhos pequenos e ovais também é falta em qualquer padrão. A única diferença mesmo seria os anteriores no padrão American Kennel Club canadense, que pede reta, e no FCI o mais reta possível. Então, vocês não vão encontrar shih tzus com a frente reta. Se vocês achar um shih tzu com a frente levemente arqueada, aquilo ali é normal. Tá? Claro que ele não é que nem um pequinês, mas também ele não vai ser tão reto, não. Temos em nossa mente que o shih tzu europeu e o FCI são diferentes dos americanos por não se mostrarem limpos, escovados e chapeados. Isso é um mito, pois a pelagem deve ser cuidada e mostrada nos mesmos parâmetros, pois são cães de companhia e isso já está mudando no mundo inteiro. O shih tzu, você tem que prestar atenção assim, ó, o que é? O shih tzu é um cão retangular, ele não é quadrado. A primeira coisa que você tem que olhar em pista, ele não pode entrar aquele shih tzu quadrado em pista. Treine seus olhos e use as mãos para observar o comprimento do cão. Cães com frente mais brancas atingindo os ombros parecem mais curtos que um shih tzu com o branco atingindo mais a frente. Ou até cães sórdidos. Os sórdidos vão parecer bem mais longos, tá? Não tenham medo de colocar as suas mãos embaixo da pelagem para ver a estrutura do cão. Quando vocês forem observar a cabeça, a primeira coisa a pensar é que ela é larga e redonda. Ela não deve ser estreita nem plana, ela é grande e larga. Estamos perdendo o tamanho da cabeça na raça. Isso tudo em conta do stop knot, tá? Que nós estamos perdendo isso aí. O focinho visto de frente é quadrado e largo, não abaixo da rima da pálpebra inferior. Curto ou mais ou menos de 2,5 cm, tá? Dependendo do tamanho do cão. Tá? A trufa é nivelada, ele vai morder em torquês ou levemente prognata, cuida aquelas mandíbulas estreitas, cuida a falta de canino, tá? Cuida mordedura em tesoura, nem pensar um shih tzu mordedura de tesoura, ele fica totalmente atípico. O top knot é para enganar o árbitro, é feito uma bolha na testa, onde acima é amarrado um laço. Até algodão eles colocam naquela bolinha, às vezes, na frente, para ficar aquela coisa redonda, tá? Verifique se ele tem o stop bem definido, se a testa é arredondada. Estamos perdendo a cabeça característica da raça shih tzu. Muitos árbitros têm medo de colocar a mão na cabeça de um shih tzu pensando em estragar aquele belo top knot. Isso é verdade. Tá? Para examinar a cabeça, coloque suas mãos e dedos atrás das orelhas, verifique se as orelhas estão inseridas abaixo do topo do crânio, use o polegar para determinar o stop e o comprimento do focinho de mais ou menos 2,5 cm, dependendo do tamanho do cão, tá? Verifique de perfil se o focinho está perpendicular à cabeça ou caindo em direção à trufa. Isso é uma falta na raça. Premie cabeças adequadas ao invés de somente valorizar top knots bem feitos. Valorizem cabeças corretas, mesmo que aquele penteado não esteja no melhor dia. Os olhos são redondos, são grandes, sem serem proeminentes, são bem separados e não escuros, e mais claros nos figos, chocolates ou azuis, jamais verdes ou azuis. Um top knot caído na frente dos olhos esconde aquele olho protuberante, estrábico, claro ou amendoado.
Tá? Olhos corretos são vitais para a expressão doce que a raça pede. Não deve ser mostrado branco ou esclerótico quando ele olha para frente. Com isso, daria a expressão de um cão assustado. A trufa é preta ou marrom. A mordedura é levemente cognata ou turquês. Interessa mais uma mandíbula larga do que os dentes alinhados ou com os 42 dentes. Verifique também, assim, aí você pega o pescoço, ele é suficientemente longo para manter a cabeça alta. Aí vocês vão passar a mão na cernelha, seus olhos se o peito está abaixo do cotovelo, vocês vão olhar aquela costela arredondada, se a linha superior é plana, tá? E se a cauda está bem portada em cima em alça de xícara. Aí vocês olham se o jarrete é curto e os posteriores vão ser bem angulados, tá? O Shih Tzu, ele tem perna curta. Deixa eu passar isso aqui. A escápula é do mesmo tamanho do húmero. Ele tem um ângulo de escápula 45 graus. Tá? A linha superior é nivelada. O lombo é curto e o dorso que é longo. Essa é diferente na raça, tá? Por isso que ele não fica selado. Todas as cores são aceitas. A pelagem é dupla, sedosa. Esteja preparado para avaliar a linha superior nivelada no movimento. Na mesa, o runner pode posicioná-lo incorretamente ou até mesmo tentar enganá-lo. A linha nivelada deve ser vista no movimento. Tá? Não premie cães agressivos. O Shih Tzu não pode morder. Ele jamais deve ser retirado da mesa com o runner segurando a sua cauda e com a suspensão pela guia no pescoço. Isso é considerado um mal-estar dos animais. O runner deve ser advertido. Tá? Então, vocês cuidem disso aí. Quanto ao tamanho do Shih Tzu, ele fica entre 4,5 kg e 8,5 kg, tá? 8,1 kg, mais ou menos, tá? O grooming do Shih Tzu, um expositor novo vai para uma exposição e olha um monte de Shih Tzu com a pelagem longa, maravilhosa, o top knot armado e pensa, como que eu vou cuidar da pelagem do meu Shih Tzu? E conseguir fazer aquele emaranhado de pelos na cabeça do meu Shih Tzu Bob. Tá? Por exemplo, assim, tá? Em primeiro lugar, uma pelagem longa é herdada e nada vai fazê-la crescer se não tiver na genética do seu cão. Nenhum produto é mágico. Se você perguntar para diversos criadores ou hunters, cada um usa um tipo de produto. Funciona para alguns e para outros não. Tá? Os top knots armados têm afugentado expositores do mundo todo. Não está no padrão da raça aquela armação de guarda-chuva e é recomendado que os pelos da cabeça sejam atados sem adornos. Ele tem que ter uma face linda, olhos grandes, bem redondos, escuros, barbas e bigodes limpos e prender a pelagem da cabeça com elástico. E isso já terá que ser aceitável, mostrando a testa e o crânio redondo. O pelo da cabeça é geralmente preso com uso de elásticos e, no máximo, um top. Assim, o exame suficientemente da estrutura da cabeça por baixo da pelagem é o mais importante. A coisa mais importante é escovar e banhar seu cão com frequência para não formar nós e se manterem limpos e brancos. Muitos Shih Tzus têm a mudança de pelagem aos 10 e 12 meses. Aqui é o que eu falei da textura do pelo, tá? Que ele pode ser mais lanoso. Nunca banhar um cão enosado, nunca escove a pelagem do seu cão seca, a elasticidade vai quebrá-la muito facilmente. Borrife com água e condicionador antes disso. A declaração a seguir é fornecida pela Comissão de Educação do American Shih Tzu Club para árbitros de Shih Tzu em seminários sancionados pelo American Shih Tzu Club. O padrão da raça aborda detalhes da cabeça e da expressão. Isso aqui eu copiei dado do American Shih Tzu Club, o clube especializado Shih Tzu. A cabeça deve ser redonda e larga em equilíbrio com o tamanho total do cão. A expressão é quente e doce, uma expressão bem equilibrada é importante. Estamos advertindo para examinar bem, além da pelagem, a cabeça do Shih Tzu, ao invés de uma imagem criada com uma técnica de top knot. Vemos cada vez mais uma tendência para top knots, que são cada vez mais elaborados em forma e construção. Tem, de fato, desenvolvido para o ponto que realmente prejudicaram algumas características muito importantes da cabeça na raça, que é a expressão e o equilíbrio. Esse estilo de coque pode dar a ilusão de um pescoço mais longo, quando visto de lado. Na raça, é obrigatório o pescoço ter um comprimento suficientemente longo para permitir naturalmente a cabeça elevada. Isso que significa o porte arrogante da raça, tá? Em nenhum lugar está indicado o pescoço longo. Estamos perdendo... Só tirar isso aqui da frente. Estamos pedindo aos juízes de Shih Tzu, assim como criadores, para ajudar a reverter uma tendência que se tornou fora do padrão.
Tá? Alguns Huns hesitam em mostrar seus cães com um top-knot mais clássico do pet simples, por medo de parecer que não sabem fazer ou falta de habilidade. Talvez alguns juízes estão hesitantes em suas seleções por mesma razão. Não é bom o Shih Tzu ser penalizado por preferência do grooming em um pet estilizado. No entanto, eles não devem receber tratamento preferencial para a mesma coisa. Então, por favor, preste atenção no nosso padrão e não em uma imagem criada artificialmente. Aqui é o Shih Tzu, tá? Que eu mostro para vocês de novo. Aqui os problemas que podem ocorrer na raça, que são as narinas comprimidas e o palato mole, lesões oculares, os olhos protuberantes, tá? Olho seco, infecções, hérnias, tá? Nas fêmeas, espio reverso, alergias e displasia renal. Essas são as doenças da raça, que eu não vou entrar em muito detalhe aqui, porque é uma palestra mais técnica. Eu não sei se deu tempo aqui. Muito obrigado, tá, CBKC, obrigado pelo convite. E vai ficar no YouTube essa palestra, que vai ser colocada daqui a um tempo, tá, que eles vão colocar. E aí vocês podem prestar atenção lá e ler mais, tirar mais alguma dúvida.